Para quem não conhece a nossa marca, ela vem de um termo grego ortos, que exprime algo direito, reto, exato, e ela significa um bonsai. Quando a gente se inspirou para fazer a marca, era justamente por isso. A essência da ortocia é essa, trabalhar nesse sentido como algo duradouro e próspero como um bonsai. E a evolução da ortocia foi essa. Lá em 2004, onde começamos, depois em 2006 com a unidade de Itapeva, 2007 com a unidade de Extrema, e em 2015 a gente começou as atividades como franquia. Então, já estamos aí há 6 anos como franquia odontológica. Foi essa evolução da nossa marca aí até chegar na marca atual. E qual que é o nosso propósito? Quando a gente fala de propósito, é algo que a gente vai buscar, um propósito de vida, não só no trabalho, estar alinhado com os nossos objetivos. Eu acho que o trabalho faz parte do que a gente busca para a gente poder ter uma qualidade de vida. Todos querem crescer, evoluir. Eu acho que quem está na ortocia hoje tem que se alinhar com os nossos propósitos, com a nossa missão, visão e valores, porque a gente tem que se identificar. Eu sempre falo, quando a gente contrata um colaborador, a gente sempre fala assim, não só a gente escolhe o colaborador, mas ele também nos escolhe. É importante que ele saiba qual é o propósito da ortocia, que é proporcionar uma odontologia de qualidade através de uma gestão calcada na realidade do mercado, visando construir relacionamentos e resultados sustentáveis. E esses relacionamentos não são só com os pacientes, mas com os parceiros, fornecedores, entre os gestores. Por isso que a gente fala de uma família. E qual que é a nossa visão? A gente, como ortocia, a gente quer se tornar referência em clínicas de saúde e gerar valor para esses pacientes, parceiros, né, a satisfação deles, a gente sempre fala isso. Qual que é a missão da ortocia? Realmente é proporcionar essa excelência no atendimento, qualidade dos serviços, investir em inovação, que eu acho que é o que todas as clínicas estão fazendo hoje. A gente sempre bate nessa tecla. E priorizar esse acolhimento mais humanizado, garantindo essa satisfação dos pacientes. E os valores? Eu sempre gosto de bater nos valores, que é a ética, a valorização humana, inovação e empreendedorismo. E quando a gente fala de atendimento, poxa, eu vou ter que devolver um dinheiro para paciente, eu vou sair no prejuízo, mas isso é valorizar. Se você prometeu algo ao paciente, você vai ter que cumprir, seja como for. Se você tiver que ter um prejuízo, você vai ter o prejuízo sim. Mas isso é a valorização, a gente se colocar no lugar dele e pensar, poxa, eu paguei um tratamento, eu queria o melhor e esse melhor tem que acontecer. Isso é um valor da ortocia. A ética acima de tudo. Se a gente vê que tem um colaborador ou mesmo um dentista na nossa equipe que de repente não esteja fazendo algo certo com o paciente, qual que é o nosso papel como gestor ou mesmo colaborador? Vamos repensar, vamos se colocar no lugar desse paciente? A gente gostaria de que fizessem isso com a nossa mãe? Coloca a mãe no meio, a coisa não muda de figura. Eu gostaria que fizessem isso com a minha mãe. Então é isso que a gente tem que pensar em cada atitude que a gente faz dentro das clínicas. Isso é para toda a equipe, dentistas, gestores, colaboradores. E a inovação? A inovação é isso que a gente está fazendo hoje, a parceria aí com laboratório, radiologia, a nossa equipe está crescendo não só dentro das clínicas, então isso é inovação. A agenda vai ter cenário, perfil, fluxo de caixa, concessão de crédito, inadimplência, liberação de tratamento, metas, tarefas, relatórios, fechamentos, até a fidelização. E o que a gente pode esperar aí da economia em 2022? 2021 ainda foi um ano que a gente conseguiu perceber aí uma melhora muito grande no fluxo de pacientes, tudo, mas assim, realmente 2020 parece que foi um ano que a gente teve que se virar nos 30. Foi exatamente isso que aconteceu. Os economistas estão falando aí, que realmente 2022 foi meio que um ano para zerar as contas das perdas que a gente teve em 2020 devido à pandemia, e as estimativas é que a gente tem um crescimento aí para esse novo ano, não vai ser igual em todos os setores. Tiveram muitos prejuízos e ainda vão ter que se virar para poder recuperar esse prejuízo, e já outros setores vão continuar prósperos e inclusive até crescendo. E como que ficou o setor de franquia? Sempre a gente, como franquia, a gente fala assim, será que a gente está bem? Será que a gente não está? Será que a gente está melhor que os outros? Está pior? E como que foi o setor de franquias? Isso são dados da ABF de agosto de 2021. O que aconteceu com o faturamento? 43 bilhões em 2019, que se for pensar agora para no mesmo trimestre de 2020, houve uma queda de quase 50% de queda
queda do faturamento das franquias. Porém, em 2021, a gente já conseguiu quase que recuperar o faturamento referente a 2019, 41 bilhões. A gente consegue dar aquela respiro, falar, poxa, então foi realmente isso que nós sentimos também. Não foi fácil para quem não estava aí sustentado numa rede ou numa grande rede, para quem estava ali sozinho no seu negócio, sem ter com quem compartilhar as dificuldades, gerar ideias, foi muito mais difícil. E como é que foi o índice de confiança do consumidor? É nessa setinha azul aqui do gráfico, como vocês podem ver, a confiança do consumidor aumentou em 2021. Eu acredito que seja por causa que as empresas fizeram modificações, fizeram melhorias nos seus negócios para atrair novos clientes, agradar os clientes. Quem não fazia teve que se mexer. Isso é um dado, eu acho, bastante importante, esse índice de confiança do consumidor ter aumentado. Em abertura e fechamento de unidades. Como é que foi em 2020, que foi o ano de pandemia, a gente teve, falando aqui do segundo trimestre, eu peguei o último, mais recente. Em 2020, tiveram 1,2 lojas abertas, porém 4,4% de lojas fechadas, e teve um saldo negativo aí de 3,2%. E aí unidades repassadas. E como que foi em 2021? 3,9 lojas abertas, 3,9% e 1,7% de lojas fechadas. O saldo foi positivo. Uma recuperação da economia no ramo de franquias foi muito grande. Quando a gente fala de balanço anual, fechar o balanço, a gente tem que saber se a nossa empresa ficou saudável naquele ano. Por isso que a gente bate tanto no pé da DRE. A DRE é o mensal, você pode pegar trimestral. A gente fala para preencher a DRE mensal, para que no ano a gente tenha um fechamento, um balanço. E o que é o balanço? É falar, gente, eu posso dar uma festa, eu posso comemorar, eu posso sair para compartilhar com a minha equipe. O que eu estou comemorando, afinal? A minha empresa foi bem ou não foi bem? Então, esses dados vocês têm que começar a ficar atento, porque qualquer empresa, ela precisa estar no azul, ela precisa de receita. Esse é o objetivo que nós temos que almejar. Não só o dono da empresa, mas toda a equipe, porque senão não faz sentido. E para que serve esse balanço? Se ele foi muito bom, eu vou continuar dessa maneira, vou continuar investindo, tô no caminho certo. Ah, não, meu balanço foi negativo, o meu ano foi negativo. Tem coisa errada, tem coisa para mudar. É para isso que a gente tem que analisar o balanço anual. Qual que foi o faturamento da rede Ortoci em 2020? Foi de 5.383.000. Somando aí as 9 unidades, foi esses milhões. A gente quer chegar em muito mais. Falando em unidades fechadas, e a Ortocia, como é que está aqui nesse saldo de unidades fechadas? Que foi de 10%. Por que a gente fala 10%? Nós tínhamos 10 unidades em janeiro de 2020 e nós encerramos o ano com 9 unidades. Uma unidade fechou de Santa Rita. Esse dado é muito interessante porque quem deu esse dado foi o Flávio Augusto. Ele falou que da rede dele, da WhatsApp, teve 10% de fechamento de unidades. Só que 10% para o Flávio Augusto é um número diferente do nosso. Mas bate aí, ele fala que na rede de serviços houve uma perda aí de 10% de negócios fechados. O nosso bate aí com os dados dele. Vamos fazer um exercício rápido aí? Cada um vai falar uma característica que deve ter no perfil profissional de alguém que está trabalhando no financeiro. Eu quero que cada um fale uma competência que essa pessoa tem que ter. Organizado? Isso. Ética. Muito bem. Honestidade. Com certeza. Engajamento. Perfeito, Gabi. Comprometimento. Comprometimento, isso mesmo. Controle. Controle, perfeito. Profissionalismo. Profissionalismo. Simpatia. São inúmeras características. Entendam assim, competência como algo que é uma característica que pode ser treinada. Olha, eu peguei uma pessoa que nunca trabalhou no financeiro, algumas competências ela vai ter que ter e outras ela pode aprender. Vou dar um exemplo. A Dalila falou de simpatia. Realmente a simpatia é algo que é da pessoa, mas a gente tem que ser simpático a ponto de convencer aquele paciente. Vocês acham que a pessoa tem que ter um pouco mais de rigidez na hora de cobrar? Porque se a gente for assim também muito, não, tudo bem, o senhor paga quando dá, aí o negócio
negócio não vai para frente. Então, vamos ver aí alguma das características. Então, proatividade, isso é muito amplo. Eu acho que em qualquer setor. Deixa que eu faço, eu vou lá e eu faço. Tomar atitude, ver que algo está errado. Falou, olha, gestor, eu consigo fazer dessa forma. Você acha que tá legal? Eu achei que se a gente mudar isso, isso vai melhorar. Então, vocês podem ter esse tipo de iniciativa juntamente ao gestor de vocês para que o negócio cresça. Às vezes, o que acontece? O dono, ele está lá, ele está atendendo, ele está trabalhando, ele está participando de curso, ele está fazendo N coisas e muitas vezes ele não está vendo ali o dia a dia que vocês passam. Essa atitude de repente, olha, posso fazer essa mudança? É possível? Isso vai contribuir muito com a empresa. Existem empresas que não é possível dar opinião, não é possível mudar nada. Na nossa é possível, basta conversar. Bom discernimento, bom senso, boa comunicação, tem que ser cordial, ético, responsável em primeiro lugar, com as datas, prazos, contas, eficiência, tem que gostar de matemática, não souber o mínimo de matemática, organização, tem que ser organizado, tem que ter disciplina, todo dia eu tenho um passo a passo, todo dia eu tenho um roteiro. O comprometimento foi falado aí, um autocontrole. Quando eu falo autocontrole, por quê? Você ouvir um desaforo do cliente, o cliente vai no Procon e que ele vai procurar os direitos dele, porque o que está sendo cobrado, enfim, essa pessoa tem que ter um autocontrole. Assertividade, saber o que falar na hora certa, no lugar certo. Ambição, eu acho que ambição no bom sentido é importante porque tem que crescer e quando vocês ajudam a crescer, vocês como equipe financeira também vão ser beneficiados. E aí um conhecimento técnico mínimo de Excel, PowerPoint, fazer uma apresentação, que está bastante amplo aí. E o que nós vamos falar então de gestão financeira? Nós vamos seguir aí um roteirinho de fluxo de caixa, depois na sequência concessão de crédito versus controle de inadimplência, metas e a fidelização. Isso é o que vai gerar resultados financeiros. E fluxo de caixa? Como que eu vou mexer nesse fluxo de caixa? Para quem já está, isso aqui é muito óbvio, mas para quem está chegando, nunca fez um fluxo de caixa, nunca mexeu com isso. Mas o que é? Todo dia eu tenho um saldo inicial do dia e um saldo final do dia. Você controla isso por onde? N ferramentas, mas basicamente o dinheiro que está no seu caixa e o dinheiro que está no banco. Esse dinheiro que, vamos supor, está em caixa e o gestor vai fazer uma retirada ali do dinheiro, ele vai dar uma finalidade para aquele dinheiro. Porém, aquilo tem um controle dentro das clínicas. Esse dinheiro que está em caixa, vamos supor, somou-se um valor ali. A gente não pode deixar ele ali no caixa por questões de segurança, etc. Ele tem que ter um destino a partir do momento que o gestor retira esse dinheiro. Olha, ele vai para uma aplicação, direto para a conta corrente, para fazer os pagamentos, gerar capital de giro, ou não, ele vai com destino para o gestor. Isso tem que ser assinado. O gestor retira dinheiro, ele assina o caixa. A gente tem que deixar isso alinhado. O dinheiro é da empresa, mais de uma pessoa toma conta, além de vocês que são as secretárias do financeiro, as assistentes financeiras, são gestores, às vezes a clínica tem mais de um ou dois, tem que ter um controle. Dali do momento que o gestor faz a retirada, ele retira o dinheiro do caixa, a partir dali já não é mais responsabilidade de vocês, assistentes financeiras, mas o controle da retirada precisa ser controlado por vocês. Vocês têm que ter um caderno, tem que estar no livro caixa. Eu comecei o meu dia com um saldo, aí vai fazer as conferências no banco, eu tenho depois as entradas do dia, as vendas e os recebimentos, vendas em cartão, recebimentos em dinheiro, depois subtraído das saídas do dia, fornecedores, água, luz, telefone, todos os pagamentos hoje a gente faz via internet, eu tenho um saldo final do dia. O que é esse saldo final do dia? É o famoso relatório do dia. E como que tá esses relatórios? As clínicas estão fazendo, não estão fazendo? Como é que tá isso hoje em dia? Eu estou recebendo por e-mail, é o de Extrema e Atibaia, que está tudo em dia. As outras clínicas nós combinamos de cada gestor ficar responsável por receber esses relatórios. Isso é o fluxo de caixa. Para quem fazia isso no dia a dia e não sabia que era fluxo de caixa, é isso. Por que a gente bate tanto nessa tecla da provisão? Hoje a gente fala assim, o gestor olhar um caixa e fala assim, puxa, tá positivo, nossa, eu vou retirar dinheiro, eu vou gastar, eu vou viajar, enfim.
É importante, sim, porque toda empresa ela quer lucrar. Quem abriu a empresa, quem é o dono, ele vai se beneficiar daquela empresa, a equipe vai se beneficiar. O provisionamento é importante porque não adianta pensar só no aqui e agora. Se eu não faço provisão, se eu não tenho destino para os meus lucros, eu não vou ter futuro muito duradouro aí para os resultados dessa empresa. Em que sentido? Olha, comprar um equipamento novo à vista, ao invés de eu pagar 10 mil num produto, se eu comprar à vista, ele vai me dar 10%, eu vou ganhar em R$ 1.000 numa transação pagando à vista. Eu ganho esses R$ 1.000 de volta. Vou reinvestir na clínica, vou ampliar, vou reformar, mas eu não tenho dinheiro, eu vou ter que pegar empréstimo, eu vou pagar juros. Se eu tivesse esse dinheiro provisionado, eu não ia pagar juros, eu ia pagar à vista, eu ia ganhar desconto. Sempre quando a gente fala em reinvestimento, precisa ter provisão. Como a doutora Ana falou, assim, realmente é muito importante não impactar a maioria que às vezes provisiona só 13º, para não chegar no final do ano, não dar aquele impacto no caixa, no fluxo de caixa, como foi falado ali, que é entradas e saídas, não impactar o caixa do final do ano. Esse é um dos exemplos que a gente sempre cita também para provisão. Provisiona o ano inteiro, chegou em dezembro, vai pagar o 13º, não dá aquele impacto no caixa de dezembro, porque a gente já tem esse dinheiro guardado. Muito bem. Quem faz também muito bem isso, eu vou dar o exemplo de Camanducaia. Mi, você quer dar um depoimento dessa reforma que você fez agora? A gente tenta ter um provisionamento, tanto com as funcionárias, como com reforma e equipamentos. Isso se torna bom pra gente. Chega um certo tempo, a gente quer comprar equipamentos, por exemplo. Agora a gente montou a terceira sala. Daí a gente já tinha todo aquele dinheiro para investir nessa terceira sala. Daí não mexeu no fluxo de caixa. Foi tirado do próprio provisionamento. Vocês fizeram a reforma da sala toda, compraram a cadeira, montaram móveis, tudo com dinheiro de provisionamento, Mi? Isso. Montamos a terceira sala e agora montamos uma recepçãozinha também na parte de cima, tudo isso com o próprio provisionamento. Gente, isso é muito legal. A gente sempre gosta de dar esse exemplo de Camanducaia, porque provisionar caixa é algo assim que requer muita disciplina. É o abrir mão. Você abre mão agora para você colher no futuro. Não tem R$ 1 a mais de conta. Isso não impactou em nada no caixa. Não vai impactar nas retiradas dos gestores. Não vai impactar em nada, porque esse dinheiro já existe. A empresa foi lá, provisionou, e agora é só ganhos. Por quê? Está com uma terceira sala, aumenta a equipe, aumenta o fluxo e gera receita. Então, olha como é importante. O oposto a isso seria, por exemplo, pegar um empréstimo. Vocês acham que é errado pegar empréstimo? Eu acho que não é o ideal. Se puder fazer o provisionamento é melhor, mas depende. É o que o Marco sempre fala. Se for um empréstimo para você adquirir um bem de investimento, eu acho que até vale a pena. Agora, um empréstimo para um bem de consumo, aí não vale a pena. O provisionamento é o ideal. O empréstimo é igual a Adri falou. Se for para te trazer, gerar receita, sim, tem que ser pego empréstimo. Nós vamos procurar N financiamentos hoje que existem aí, estudar qual é o melhor banco, qual é a melhor proposta, os menores juros, para que a empresa pague isso para nós. O empréstimo, desde que ele seja para essa ampliação, essa mesma ampliação, ok, não é errado. É diferente pegar um empréstimo. Ah, não, eu vou comprar um carro novo, zero, carro do ano, e vou andar com o carro novinho, pagando esse empréstimo lá a perder de vista. 60 meses. No final de 60 meses, você já está com o carro ultrapassado e com uma dívida grande aí, como se tivesse pago o dobro. Isso não te trouxe benefício, não te gerou receita. Agora não, eu vou investir no equipamento, vou ampliar minha clínica, vou reformar, vou mudar de ponto, não importa. Isso daí sim vai te trazer receita. É esse exemplo que eu queria chegar. Aqui é o que já falamos, tá? Esse fluxo de caixa é um instrumento para a gente controlar aí as nossas contas, provisões, aquisições, investimentos. E como que a gente faz isso? Lançando tudo no sistema. Por que é tão importante o papel de vocês, assistentes financeiras? Os gestores, eles não fazem esse papel de estar ali no dia a dia, fazendo o lançamento de cada entrada, cada despesa. Muitas vezes não participam ali do dia a dia. Então, olha como é importante eles saberem em tempo real mesmo como que está o caixa, para que providências possam ser tomadas. Vou dar um exemplo. Ah, não, eu vou deixar para lançar isso aqui mais no final do mês. Ah, não, eu vou deixar para a semana que vem. Então, quando o
gestor olha o fluxo de caixa, aquilo lá não é real. Hoje o caixa está positivo, mas na verdade ele já está negativo, porque não foram lançadas todas as despesas. O que ele tem ali não é a realidade. Por isso que a gente fala, é lançar as entradas e as saídas diariamente, em tempo real. Por quê? Se o gestor precisar entrar ali e olhar como é que está o fluxo de caixa, ele tem que estar zerado, ele tem que estar pontual. Isso que você falou aí agora de lançar diariamente, vou deixar lançar depois, vou lançar no final do mês. O que acontece? Entra no relatório diário, então que não estão fechando o dia para começar um outro dia. Sempre está deixando alguma coisa para trás. O relatório diário está tirando por tirar. Isso é muito importante. Sempre fechar um dia primeiro para começar o outro. Nunca deixar para lançar depois essas coisas. Primeiro porque gera uma desorganização. E como a gente falou lá atrás, uma das características da pessoa do financeiro, ela tem que ser muito organizada. Isso faz parte dessa competência. Mas existem ferramentas, hoje aplicativos, ferramentas na internet, gratuitas, pagas, que são chamadas de gerenciadores de tarefas. Isso serve para qualquer função, para qualquer cargo da empresa. E isso ajuda muito, porque novas tarefas surgem todos os dias. E às vezes a gente tem mais urgência, menos urgência em outras. Vocês também têm que atender os pacientes. Em clínicas de alto fluxo, é paciente sentando na sua frente o dia todo e ainda assim vocês têm que dar conta de fazer todas as entradas, fazer os lançamentos, emitir boleto, dar baixa em boleto. Não é muita tarefa. Como vocês lidam com essa organização? Agora eu quero que todas as meninas, as assistentes do financeiro falem. Vamos começar com a Nayara. Como a Adele saiu faz pouco tempo e ela ficava no financeiro, eu ainda não colocando os prêmios em dia, deixando tudo em ordem. Você está ainda nessa correria de organizar aí a vida, né, Nayara? Tá uma parte já organizada, mas tem muita coisa ainda que precisa arrumar. Vamos procurar sempre que a gente for embora, falou, não, acho que hoje eu deixei tudo o mais certo possível. Dalila, como que você faz para se organizar, Dalila? Eu tento seguir um cronograma, fazer, né, por partes, tudo certinho, conferir o caixa, depois fazer a parte das cobranças, fazer as conciliações, tento seguir sempre um padrão. A gente sabe que a clínica de Bragança tem um alto fluxo de pacientes. Hoje, você tira um dia para fazer, um exemplo, pegar a inadimplência uma vez na semana, 2 vezes. Como que você organiza, por exemplo, a inadimplência? Eu tenho que pegar um dia da semana para fazer e eu durante todo dia ia fazendo aos poucos, mas eu pegar um dia para fazer mesmo, tirar um relatório e fazer a conferência da inadimplência. Por que eu perguntei da inadimplência? Depois eu vou falar no final, quando todas falarem. Bruna, como você faz para se organizar? Eu chego cedo, eu abro o meu caixa, abro o site do banco, verifico todas as entradas, todas as saídas. Nisso já vejo os que estão inadimplente, mando mensagem de cobrança, tiro os relatórios diários e finalizo o dia. Érica. Tem que chegar, fecha do dia anterior, porque como eu vou embora às 6 e ainda fica rodando a clínica, um dia que tem recebimentos depois que eu fui embora. Fecha do dia anterior, tiro os relatórios e puxe todas as entradas e saídas do dia. Pegar de terça-feira, que é um dia mais tranquilo aqui para fazer, para puxar inadimplência, enviar para o protesto e todo esse processo. Letícia. Na verdade, aqui quem faz a maior parte do financeiro é a Gabi ainda. Eu só auxilio ela bastante. Ela me manda para eu mandar mensagem de cobrança, às vezes lançar algumas coisas. Emitir boleto, emito também. Fechamento também. Tem o livro caixa, entrada e saída, dinheiro, cartão. Sempre no começo do dia, mais fácil. A Gabi saiu do financeiro, mas o financeiro não saiu da Gabi. É isso, não né? sai de mim, doutor. Todo dia eu entro, mando todos os relatórios para Letícia, assim, Letícia precisa cobrar o povo, viu? Exatamente. Pamela, me conta, como que você faz para se organizar aí ao longo do dia? Tem todo um padrão, todo dia eu sigo ele, tem um dia na semana também que eu uso para cobrar as pessoas, cada 5 dias que tá vencido a gente usa para cobrar, e a Michelle também tá sempre me auxiliando. E você sente mais dificuldade em quê? Dos papéis que você tem que fazer, das funções, o que você sente mais dificuldade? Agora que eu comecei essa parte de DRS, mas tá indo, até que tá indo. A Rosa também me auxilia bastante.
Mainara, você agora me conta como que você faz para organizar suas tarefas ao longo do dia. Estou falando essa questão das tarefas porque já é a tarefa que vocês vão fazer de casa para a próxima semana. Vocês vão fazer um checklist, além do checklist que já existe da ortocia, eu gostaria que vocês fizessem um checklist diário de como vocês vão organizar a tarefa de vocês. Exemplo. Na vida pessoal, vocês não colocam, não, eu acordo 6 horas da manhã, meu despertador toca, vou levantar, fazer o café, eu vou correr, eu vou para academia, ou eu não vou para academia, vou acordar 7 horas, vou para academia à noite, aí eu vou, trabalho, volto, almoço, trabalho, à noite eu chego, faço o jantar. Vocês têm uma rotina diária, vocês têm que se organizar para dar tempo de fazer tudo. Eu gostaria que vocês fizessem esse checklist na clínica, porque muitas vezes as tarefas não estão sendo entregues ou vocês não estão conseguindo dar conta de tudo, às vezes realmente por uma organização do tempo de vocês. Isso não é só para o setor financeiro. Todos os papéis, inclusive os gestores também, têm que organizar seu tempo, porque senão a coisa não sai. Se vocês não tiverem tempo para fazer as tarefas, elas não serão entregues. Se elas não forem entregues, vocês comprometem as análises, os relatórios, todo tipo de itens que vão fazer parte da análise do gestor. Pode ser que naquele mês vocês tenham deixado alguma coisinha para trás, mas vocês têm que saber disso, avisar o gestor, olha, esse mês eu não consegui colocar em ordem tal tarefa, mas eu gostaria que você, gestor, estivesse ciente disso, por causa disso, disso e disso. Esse seria o caso de sentar para conversar, rearranjar, não, peraí que eu te ajudo, estamos aqui para isso, nós temos que estar junto com a equipe. Porém, vocês sabem que tem que ter aí um controle e gerenciamento de tarefas. A Mainara escreveu, eu costumo seguir o cronograma também, conferir as entradas, banco, cartões, conferir as saídas. Entendam o DRE como uma ferramenta, tá? Nada mais é do que uma ferramenta para que a gente possa tomar as decisões, saber onde que a gente está gastando mais, onde que a gente está gastando menos, tomar decisões. Até às vezes uma coisa simples, por exemplo, como taxas bancárias. Eu falo assim, gente, é tudo isso de taxas bancárias. Quando se eu fizer multiplicar isso por 12, ao final de um ano eu consigo pagar mais do que um 13º ou 2 13º, dependendo do banco. Tudo isso existe na DRE para que a gente tome ações, o gestor tome ações. E vocês também que estão ali ao longo do dia, falam assim, poxa vida, olha como esse mês a conta de luz, ela explodiu. É ar-condicionado que, gente, o pessoal tá deixando ligado, é isso, é aquilo outro, conta de água tá tendo vazamento, ninguém toma providência, tá deixando cuspideira ligada, tem aquela torneira que fica ali no, sei lá, na esterilização vazando, tudo isso impacta ao final de um mês, que dirá ao final de um ano. São as famosas manutenções. Eu só tô dando um exemplo. Tem N exemplos aí que fazem parte da DRE. Antes da gente passar para o próximo, que a gente vai começar a falar um pouco de vendas, alguém gostaria de complementar o nosso assunto de hoje? Eu vim de uma experiência onde não realizava DRE, não sabia o sentido e depois que aprendi ficou tudo mais prático. Você começa a entender o fluxo de caixa, a DRE, aí vai abrindo as caixinhas, e não só na vida profissional. Às vezes você começa a fazer isso até na sua vida pessoal. Até a DRE das contas da casa, né? Porque aí você fala assim, poxa, tá sobrando dinheiro, eu consigo fazer uma provisão para comprar, para trocar meu carro, para reformar minha casa, para viajar, para N coisas. Por isso que eu falo, a DRE não é um bicho de 7 cabeças, ela é apenas uma ferramenta que vai nos auxiliar em tudo. Agradeço a todos